Um ponto que eu gosto de sempre de falar que pesou na minha vida e que para muitos pode parecer uma grande bobeira, mas a chegada do homem na Lua, em 69, eu tinha 9 anos na época, foi uma coisa que me incomodou. É muita alegria, principalmente quando nós recebemos convidados que têm uma trajetória muito rica. Esse convidado que eu trago agora não só tem uma experiência lá atrás na tecnologia, mas principalmente colocando pessoas e colocando muito conhecimento a favor dessa liderança. João Manuel, seja mais do que bem-vindo aqui no nosso estúdio. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Uma honra poder te receber aqui. A honra é minha, Renato, poder estar aqui, participar e dividir um pouquinho da experiência e da trajetória que a gente vem acumulando ao longo do tempo. E é exatamente isso que nós buscamos aqui no nosso projeto, João. Falar um pouquinho sobre início, falar da base, né, que nos trouxe aos tempos de hoje. Vamos falar um pouquinho de infância, um pouco de família e o início de carreira. Como que foi no seu caso, João? Olha, o meu início é bem curioso, né? Eu cresci numa família, 6 irmãos, não é? Meu pai era contador e a gente sempre lidou com números, sempre esteve envolvido com coisas de empresas, escritórios, mas tinha uma coisa que me fascinava, era ir visitar o meu tio. O meu tio era gerente no Banespa. Lembra o Banespa? O Banespa. Antigo banco do estado de São Paulo. É verdade. E eu ia lá, entrava naquele clima, aquele pessoal assim todo arrumado, aquela mesa de mogno, até pesada, né? Um negócio que hoje a gente não tem mais, né? Mas aquela coisa pesada. E eu achava aquilo o máximo, ir no Banespa. E era o Banespinha ali no Viaduto do Chá. Então, aquele prédio maravilhoso, então, onde é a prefeitura de São Paulo hoje. Então, eu ia lá, ficava abismado, falava assim, pô, eu quero trabalhar em banco, eu quero ser bancário. Eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, eu falava isso pro meu tio. Toda vez que eu ia lá, eu falava, tio, um dia eu quero trabalhar aqui. E isso era uma coisa que me fascinava, me chamava muita atenção e me influenciou muito, porque isso começou a dar um norte para mim a respeito do que seria a minha carreira, o meu futuro, o que eu ia fazer da minha vida. Ô João, e você nasceu em São Paulo, viveu essa infância na capital? Eu nasci em Franca, mas logo aos 2 anos de idade eu vim para cá. Eu moro até hoje no mesmo bairro que eu cresci, na região da Lapa, na Vila Romana, e eu já saí, já voltei, mas sempre estou ali naquela região, porque é uma região muito que eu gosto. Na época, a Lapa era uma extensão do centro, né? Tinha o bonde, eu peguei o final do bonde quando eu era criança, que vinha do Correio a Lapa, e as ruas não eram asfaltadas, era uma outra realidade, né? Mas era muito gostoso, porque você corria na rua, empinava quadrado, carrinho de rolemã, bolinha de gude, e era muito gostoso. Era uma outra São Paulo que a gente não tem mais. É verdade. E é uma época, né, João, que o fato de trabalhar não era nenhum problema na infância, né? O trabalhar dava até dignidade para aquele jovem. Dava. Você lembra de algumas passagens ainda como jovem nessas experiências do trabalho? Eu acho que tenho. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. No próximo ano eu faço 40 anos de profissão efetiva, né? E eu tinha 13 anos de idade e eu me lembro que meu pai conversou com o gerente de uma agência bancária e eu fui trabalhar de office boy. Para mim foi uma experiência fantástica porque pode parecer muito simples, mas eu me senti grande. Embora eu seja um pouco mais alto e tal, mas eu me senti grande de repente, né? E foi muito interessante porque a experiência mais interessante foi que eu tive que me adequar a um modelo, embora eu ainda fosse um adolescente, passando para a mocidade, mas eu tive que rapidamente me adaptar a um modelo de ter que usar gravata todo dia, de andar um pouco mais arrumado, e isso foi muito importante para mim, porque isso me despertou para ler um pouco mais, para visionar os meus estudos de uma forma mais intensa, prestar atenção em algumas coisas que eu não prestava atenção, e o mais importante, me fez enxergar o futuro. O que eu quero? Onde eu vou estar? Como eu quero conquistar? O que eu quero ter? Isso foi muito importante. Um ponto que eu gosto sempre de falar que pesou na minha vida
e que para muitos pode parecer uma grande bobeira, mas a chegada do homem na Lua, em 69, eu tinha 9 anos na época, foi uma coisa que me incomodou. Porque eu vi, poxa, como um homem chegou na Lua? E naquela época eu comecei a ver, foi aí que eu comecei vamos supor, a descobrir um pouquinho de tecnologia, né? Aí eu comecei a ler, a estudar, eu sempre fui um pouco autodidata, eu comecei a conseguir uma revista, tinha um pastor americano na minha igreja, eu pedi para ele estava indo para os Estados Unidos, eu falei, eu queria entender o que era a NASA e tal, e ele me trouxe um almanaque, eu tenho ele lá em casa até hoje, que falava sobre, e eu li lá sobre os computadores que eles usaram, aquilo me fascinou, foi um mundo que começou a me fascinar. Então eu comecei a somar as duas coisas, o que eu via na vida do meu tio e a tecnologia, que eu via que o mundo ia caminhar para aquele lugar. Então isso foram coisas que foram me movimentando ao longo da minha infância. E quando eu fui trabalhar no banco, eu vi as duas coisas começando a se convergir, né? Porque eu comecei a ver a tecnologia, o banco sempre teve uma tecnologia mais arrojada, e o meu desejo, a minha ambição natural de ser como o meu tio bancário, se tornando realidade. Essas foram as duas coisas, eu diria que as 2 primeiras semanas para mim no banco foi extasiante. Eu queria entender o que todo mundo fazia, eu queria entender como é que chegava uma listagem de saldo, eu queria entender como é que eles sabiam o cartão de crédito, o talão de cheque, como é que era gerado, e tudo aquilo. O que era aquele cartão, aquele negócio magnético, CMC7, lembra disso? Sim. Né? CMC7, como é que era, tal. Então isso foi realmente para mim uma coisa que me fascinou e eu fui juntando todas essas coisas no início da minha carreira. Como uma empresa especialista em conectar pessoas, a NetGlobe entrega soluções para as empresas estarem cada vez mais alinhadas ao novo. Reúna pessoas. Conheça o escritório do futuro. João Manuel, sua carreira ela é muito bem desenhada e reconhecida por uma trajetória dedicada, né, a um setor financeiro do nosso país, né? Então, o seu case de ter começado na TI e agora, né, ou seja, liderando negócios na área de financeira, é o que a gente sempre diz que um profissional de tecnologia pode chegar muito longe. João, liderar pessoas, liderar negócios sempre nos trazem grandes aprendizados. Eu acho que é isso que nós levamos para a vida, né? Sim. E esse programa tem o objetivo de compartilhar alguns desses aprendizados. Queria que você trouxesse para nós, nessa trajetória de 40 anos, né, alguns aprendizados importantes que você carrega hoje na sua vida, na sua trajetória. Não, eu acho que uma coisa que é importante, o meu pai, além de contador, ele era pastor. Então eu fui criado num ambiente cristão e num ambiente onde aprender a Bíblia era uma coisa muito comum. E eu tive o benefício de conhecer algumas pessoas que pensavam em como podiam usar a sua vida cristã para o seu dia a dia. E tive grandes homens, grandes pessoas que me ensinaram e teve uma senhora, Dona Mary Johnson, era uma missionária, né, americana que decidiu vir para o Brasil e ajudar a difundir a igreja. João, o que isso tem a ver com o assunto? Mas aqui vem o ponto. Ela pegava textos na Bíblia e ela trazia um ensinamento que me impactaram muito. Então, por exemplo, ela usava um texto que eu repito ele muito, ele dizia assim, que na Bíblia diz que rei Davi serviu a sua geração e dormiu com seus pais. E uma das coisas que ela me ensinou e me impactou muito foi que ele serviu a sua geração, né? É uma coisa que muitas vezes a gente não pensa e foi uma coisa que eu construí a minha carreira pensando nisso daí. Como é que eu posso ser útil para as pessoas que estão à minha volta? Então, isso foi muito importante porque à medida em que eu fui crescendo, desenvolvendo e conhecendo mais pessoas, eu pude conhecer também pessoas que me foram corroborando esse pensamento e foram fazendo com que eu pudesse implementar isso. Então, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi foi com o Paul Meyer, num evento que eu fui assisti-lo, e ele simplesmente disse que o verdadeiro líder, ele serve. Ele não é um chefe, ele é um servidor, né? E depois teve tantos materiais que a gente pode sair citando sem nenhum problema, e eu apliquei muito isso na minha vida. Então, eu sempre fui um chefe que eu não era o chefe, eu era o cara que estava lá para ajudar a turma.
Então, isso vai construindo uma cadeia ou um processo de relacionamento com as pessoas que faz com que você desenvolva a sua liderança com muito mais tranquilidade. E isso foi muito importante para a minha carreira. Eu lidei com grandes grupos, quando saí de um banco e fui para outro, eu saí de um grupo de 300 pessoas e fui para 1.500 da noite por dia. Né? Puxa, lidar com uma quantidade dessa de pessoas, um back-office de um grande banco, não é uma coisa tão fácil. E você tem todo tipo de gente, né? Na época era uma situação até inusitada, eu tinha 5 bancos no mesmo site. Políticas, culturas, sistemas, tudo diferente. E aí como é que se administra isso? E ao contrário de chegar aquele cara que às vezes chega e fala assim, quero tudo na minha mesa, quero ver isso, quero ver aquilo, eu fui e sentei na mesa de cada um. Não dos 1.500, é lógico, né? Mas sentava por grupos, né? Entendendo, e aí, Renato, como é que você faz? Como é que funciona o teu processo? Tá? O que você tem de problema? Onde é que eu posso te ajudar? Então, isso fazia com que a liderança fosse se fortalecendo e essa relação pessoas se tornasse muito mais amigável. É por isso que eu quis citar aqui aquele conceito de serviu a sua geração e dormiu com os seus pais, é o que eu gostaria de estar escrito na minha lápide, o dia que eu morrer. Porque servir a nossa geração, eu acho que é o grande desafio de nós. Nós somos líderes em grandes processos, em grandes situações. Não interessa, às vezes, o tamanho da sua empresa, mas você é líder. Você é líder na sua casa, você é líder na sua empresa, você é líder, às vezes, na rua, dirigindo o seu carro. E você pode impactar tantas pessoas à sua volta. Como é que você serve isso? Como é que você trata isso? E eu acho que isso foi uma coisa que me pesou muito. Aos 18 anos, só para terminar, eu conheci um senhor, que aí ele me impactou a vida de uma vez. Foi o Dr. John Haggai, que faleceu em dezembro último. E era um homem que tinha uma visão tremenda. Embora ele fosse um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, ele tinha uma visão de que a gente precisa se formar como líder, como pessoa. Não é a minha fé que deve ser a prioridade da minha vida. A minha fé deve ser a minha base. A minha vida é que deve ser a referência e aquilo que eu faço é que deve fazer a diferença. Então, eu aprendi muito com esse senhor, ele tem alguns princípios muito básicos que ele usa para efeito de liderança e isso foi o que aí deslanchou de uma vez a minha carreira e fez com que eu projetasse um monte de coisas e visse que o céu é o limite. Muito legal. João, chegou um momento agora aqui no nosso bate-papo que a gente deixa uma mensagem. E eu queria pegar um gancho muito bonito com isso que você acabou de nos trazer, né? Ou seja, uma liderança que serve, uma liderança que está próxima, uma liderança que coloca, né, as pessoas, os seus desejos, os seus sonhos, né, sempre com um grau de importância muito, muito relevante. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para os líderes, né, que hoje têm se esforçado muito para ter uma liderança compatível com o momento que nós estamos vivendo depois de uma pandemia, né? Sim. Ou seja, a liderança também está passando por dificuldades de adaptação, mas eu acho que essa mensagem que você nos deixa agora, né, de ser um servidor, é sem dúvida alguma algo muito tocante. Queria que você deixasse uma mensagem. A mensagem que eu gostaria de deixar é que você, como líder, não deve nunca perder o seu sonho e a sua visão. A verdade é que a gente sempre vai ter dificuldades. Não imagine que o dia a dia as dificuldades vão desaparecer a hora que você atingir um determinado patamar. Eu costumo brincar que ninguém nunca vai te procurar para dizer bom dia, sempre vai te procurar para trazer um problema. E você como líder, eu acho que você deve imaginar o seguinte: primeiro você tem que ter uma visão de onde você quer chegar. Depois você tem que ter objetivos claros para isso. Isso você nunca deve esquecer. E aí entra coisas que nós fazemos no nosso dia a dia tão automaticamente que são importantes para a gente lidar com isso. Planejamento, ter um acompanhamento desse planejamento, metas, tarefas, isso faz parte do nosso dia a dia para a gente caminhar. Mas a principal mensagem é o seguinte: você nunca deve esquecer que à sua volta estão pessoas que estão olhando para você e que estão esperando de você uma atitude de respeito, de amor, de carinho e que as ajude, porque muitas vezes elas não têm a sua visão. Então você está lá para exatamente ser o cara que estende a mão e puxa ela e faz a diferença. Às vezes é uma coisa boba,
Um bom dia que você diz para o funcionário, um sorriso, um sentar do lado e perguntar, e aí, o que está rolando aí? Como é que estão as coisas? Isso faz muita diferença. E isso faz com que ele entenda a sua visão, enxergue o seu negócio e aí te ajude na sua caminhada. O grande desafio que a gente tem como líder é que nós hoje nos fechamos naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente quer. E esquece que nós temos que não só comunicar, mas transmitir isso para as pessoas e convencê-los do nosso objetivo. Nosso desafio hoje é gerar uma sociedade que pense no amanhã junto e some para chegar em algum lugar. Esse é o grande desafio da liderança, porque nós estamos nos tornando... A pandemia trouxe uma situação bastante difícil, porque nós nos fechamos cada um para si, né? Todo mundo preocupado com tudo que acontecia, mas é aqui que a liderança tem que aparecer. É aqui que a liderança tem que ficar em pé e se agir. Eu gosto muito do quadro da Marselhesa, que tem aquela senhora, né? Que está com a bandeira francesa em meio a todos caídos, né? E ela em pé. Eu gosto muito daquele quadro porque eu acho que é assim que eu vejo a liderança. O líder é aquele que está com a bandeira e está dizendo, gente, é por aqui, gente, vamos lá, vai acontecer. E eu acho que esse é o nosso desafio na liderança atual para fazer um mundo melhor e fazer coisas melhores no nosso dia a dia. Grande João Manuel, que mensagem bonita e principalmente uma liderança humanizada, uma liderança com muita determinação e principalmente servindo a todos que estão ao seu redor. Que bonita mensagem, João. Obrigado. Fico muito agradecido com a sua grande colaboração e principalmente estar diante de um profissional que começou na tecnologia pelo encantamento, né, em 69, quando o homem chegou à Lua, né, que criou as suas bases, né, com a lógica, com a importância da tecnologia. E hoje você é uma grande referência para nós como um líder, né, de pessoas, de negócio, à frente de grandes operações. João, muito obrigado. Um prazer ter você conosco aqui no Entrevista 50 CIOs. Obrigado. Um abraço grande. Um grande prazer. Muito obrigado.